aí, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nada sobre o Mengão. Hoje vamos falar dessa goleada histórica do Flamengo em cima do Corinthians. Uma atuação de gala, com direito a show dos craques Pedro e Arrascaeta e também o Cebolinha. Vamos falar sobre isso tudo ao vivo. Vamos também conferir as análises dos comentaristas da ESPN Brasil com todos os créditos deixados para eles. Por isso, fica comigo até o final, porque agora vamos mergulhar nesse jogaço e ver os lances, as análises, detalhes e exaltar o Mengão. Vem comigo porque hoje é dia de festa para a nação. Vamos por vídeo. Besteira ou não, no YouTube, na vida. No YouTube, então, saiu a besteira. Sim. Ontem foi um dia especial para Fábio Luciano, que ontem você viu a camisa do Corinthians lá, nova, sim, estreando. É um jogo, para mim, especial. Legal. Né? Jogou quantos anos no Flamengo? Flamengo e Corinthians no Maracanã. Joguei 3 anos em cada clube, Edu. Essa foi a média ali. 3 anos no Flamengo, 3 anos no Corinthians, 3 anos na Turquia. Enfim, era meio que o tempo que eu tinha ali para contribuir. Tu aguenta 3 anos aqui? Já tem, já mais. Tô há quase 11. Aqui. Não, aqui nessa aqui na esse bancada. processo. Esse processo de entendimento do espaço. Lá é mole. Quero ver aqui. São processos, já diria o Tite. Isso. Mas é isso, Edu. Um jogo para mim muito especial, né? Maracanã legal, lotado, né? O Corinthians estreando a camisa em homenagem ao Mundial de 2000. A camisa é lindíssima. Tem um simbolismo pra gente muito especial. Agora, falando de jogo, né? O resultado. Como é que foi o jogo? Um lado e para outro, né? Mengão amassou o Corinthians no Maraca. Edu, assim, acho que talvez tenha sido em 2025 o maior nível de jogo do Flamengo, né? É uma equipe que funcionou em todos os aspectos. Funcionou no aspecto técnico, individual, né? Os jogadores protagonistas ali tendo uma atuação quase que brilhante, se não brilhante. Funcionou no aspecto tático, né? Então, o time muito bem montado, as ideias bem estabelecidas ali, marcação sob pressão, os blocos saem juntos, quando o time tem que abaixar um pouco a linha, todo mundo recompõe junto. Então, esse é trabalho do Felipe Luiz e intensidade de jogo, né? Um time que colocou uma intensidade absurda durante quase todo o tempo, que pressionou o Corinthians quando necessário, que baixou a linha e jogou em contra-ataque em outros momentos. Então, é isso, assim, falando de Flamengo, um jogo, enfim, perfeito, né? E o resultado mostra isso. E aí tem a questão do Corinthians que a gente vai analisar um pouquinho mais pra frente. Ontem eu ouvi uma frase de um amigo flamenguista que ele falou: esse time é o que mais se aproxima da época do Jorge Jesus, de intensidade. Esse time aí, ó, é desse final de semana e desse Campeonato Brasileiro. Você concorda com isso, Pedro? De aproximação, de lembrar? Edu, boa tarde você, um beijo, Nath, Bubu, Capita. Quando goleia o rival, a gente sempre lembra, né? Mas eu acho que ele tem... Eu acho que o time de Jesus é algo que a gente não precisa ficar, talvez, o rubro-negro principalmente, toda hora querendo achar o time de Jesus. Né? O Flamengo foi 6 anos, quase 6 anos querendo reencontrar, 5, 6 anos querendo reencontrar o time de Jesus. Essa expectativa gerou muita frustração. Agora, o time do Felipe Luiz vem muito bem. E não vem muito bem só por causa do 4-0 de ontem. Eu acho que o placar de ontem é fruto de um Flamengo que tudo deu muito certo, já desde o início, porque o Cebolinha, que vinha muito questionado, aquela bola que ele abria para chutar estava indo na arquibancada. Ontem foi lá no cantinho, gol. O Arrascaeta, que teve problemas físicos recentemente, hoje está sustentando no corpo para fazer uma finalização. Antes não tinha um homem de referência, tem o Pedro que voltou e parece que o cara volta melhor, sabe? Toda hora tá ali dando jogo, oferecendo jogo para alguém. O time joga por dentro, o time joga pelo lado. Então, é muita coisa que está funcionando. E aí o Capita falou, quando sobe para pressionar funciona, quando desce para compactar, para recompor também funciona. E do outro lado, o Corinthians tinha muita dificuldade para jogar. Pegou o pico do Flamengo, sabe? Fundo do poço ali, corintiano. O Flamengo não venceu só por conta da exibição ruim do Corinthians e o Corinthians não perdeu só por conta da maravilhosa exibição do Flamengo. Tudo ali vai se encaixando. Agora, joga muita bola esse Flamengo atual, sim, porque tudo que se propõe a fazer é pressionar bem, na hora que tem que descer, como o Capita falou, bem, na hora que tem que abrir o jogo para tentar desafogar por ali, bem, finalização, funciona. O Pedro te oferecendo jogo de apoio ali e jogo dentro da área, funciona. Sabe, a Arrascaeta muito bem. E aí quando pega aquela bola ali do gol do Pulgar, o Corinthians não marca, o Pulgar sabe deixar o passe, o Flamengo tem categoria. Então tudo vai se desenhando para uma goleada. Tudo deu muito certo para o Flamengo ontem, mas não foi só porque alguém facilitou. Joga a bola do time do Felipe Luiz. Acho que já dá para virar um pouco... o melhor desde Jesus. A gente já viu grandes exibições do Flamengo, só que o time do Felipe Luiz ele tem uma cara. É um time que pressiona, é um time que não descansa, é um time que sabe por onde joga.
entendeu? A Arrascaeta voltando muito bem, o Pedro agora voltando muito bem. Não tinha necessariamente essa figura no time do Jesus, ele desse pivôzão, desse camisa 9, sua referência. Então, é muito interessante o que esse Flamengo do Felipe Luiz está fazendo. E eu fiquei triste, né? Porque o Prato não está aqui hoje, porque sempre que o Flamengo vem esse fim de semana, a gente tem que elogiar na segunda, ele não gosta. E eu até fala peço que, pro fala que tá saudado, tá muito empolgado. De sempre. Mas não vem. Aí sempre que ele tem alguma coisa a prestar conta aqui, a escala ajuda ele. Sabe o que ele falou? Só vai voltar quando o Santos acertar o treinador. Mas por que parecendo aquela história do Evaristo. Vai demorar Hein, Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre e Evaristo. Fábio sentado aqui, cabelinho comprido, barba pra fazer. Aí o Evaristo falou, ô garoto, ô Coiso, vai fazer a barba, não vai cortar o cabelo? Ele falou, só vou cortar o cabelo, professor, quando o senhor me colocar pra jogar de novo. Ele falou, vai ficar igual Jesus Cristo. Vai virar Jesus Cristo. Então, o Prates, não. Vai virar Jesus vai demorar. Pelo jeito, mas daqui a pouco a gente não vai falar do Santos. Exatamente. Vai ficar igual Jesus Cristo. Ô, Nath, esse Flamengo aí, não é inevitável a gente lembrar do Jorge Jesus. Mas o Pedro, com razão, com propriedade, valoriza Felipe Luiz. Foi o cara mesmo que, assim, esse time daqui a um tempo a gente vai falar, olha o que o Felipe Luiz fazia, já tem identidade do cara no curto espaço de tempo. Qual a diferença, e aí não criticando o trabalho de A ou B, qual é a diferença de elenco em relação ao antigo treinador do Flamengo e ao atual treinador do Flamengo? Eu acho que pouquíssimo, né? Teve uma contratação absurda? Teve alguma coisa diferente? Não. Há de se ressaltar que o departamento ali físico do Flamengo melhora um pouco em relação ao que vinha apresentando nos últimos anos. Jogadores conseguindo se recuperar muito bem e ter uma sequência melhor de trabalho. O Arrascaeta talvez na sua melhor forma há algum tempo, coisa que não vinha acontecendo. O Arrascaeta sofria muito ali com o problema que ele tinha. Se consegue jogar, fica muito tempo fora, vai para o sacrifício. Então, ele no auge físico, ele no mais perto do auge físico, ele rende muito. O Pedro volta de uma lesão grave e volta muito bem. Então, assim, tem esse departamento que trabalha para construir essa parte física, para o jogador estar à disposição, e tem a parte tática. Quando eu pergunto qual a diferença de elenco do Flamengo do meio do ano passado para quase o meio desse ano, acho que não tem. Lembro um jogador, o centroavante, o reserva do Pedro, né, o Juninho. Fora isso, eu não lembro de jogadores diferentes para montar um elenco. Está na estrutura tática, no que você emprega para o jogador, o que você compra dentro do treinamento, como você aplica isso, diferentes para montar um elenco. Está na estrutura tática, no que você emprega para o jogador, o que você compra dentro do treinamento, como você aplica isso, olhando para a característica do seu elenco, para entender aonde você pode acelerar, aonde você não pode acelerar, onde esse time pode entregar, onde esse time não pode entregar. Eu acho que tudo isso tem muito... Lá o dedo do Felipe Luiz em relação a como esse time joga. É um trabalho autoral, é um trabalho de identidade. Não é só mais um trabalho, é um trabalho muito identificado com a característica do elenco, por isso que dá resultado. Não, e o Bubu já vinha alertando, que já dava para sentir, né? Achei que era sobre o dedo. Não, já dava para sentir essa mão, né, esse trabalho do Felipe Luiz. Calma. Mas, ô Kleber, separa uma música agora, que é música de previsão. É a música que você pode escolher a trilha aí. Porque o Bubu... Ele já avisou quem vai ser o campeão. Pois é. E eu tô falando... E ele falou que o Flamengo ia ser o campeão brasileiro. Mas do jeito que tá indo, com Pedro jogando o que tá jogando, Arrascaeta, Felipe Luiz, com todos os seus dedos, tem 10. Na semana passada, o melhor time do mundo não era o Palmeiras? Não. Eu vi aqui. Eu acho que... Eu, Eduardo, ainda fico olhando para ver se procura ser esse adversário. O Palmeiras vacilou. Já nós vamos falar. Ainda bem que as minhas filhas não foram ao jogo. Tá vendo? O senhor não quis levar. Eu avisei, não, mas eu olhei a tabela, achei que podia ser perigoso. E foi. E aí, o Flamengo pode ser o campeão. Então, Kleber, se quiser soltar essa trilha, porque eu queria ouvir de você quando o Flamengo vai ser campeão, porque do jeito que está indo, acabou. Ó, a trilha de um guerreiro. O guerreiro dá a previsão. Vai! Boa tarde em primeiro lugar, Edu, companheiros, companheira, fãs de esporte. A gente que vem do futuro, né, a gente tem essa vantagem de saber o que acontece. Eu sei todos os campeões de todos os campeonatos? Não. Lá no futuro eu não fiquei olhando todos os campeonatos, quem ganhou, mas alguns foram marcantes. E o título brasileiro
de 2025 do Flamengo é marcante. Né? Então, eu já vi no final Já foi? a quantidade de pontos, a quantidade de gols, de vitórias, de goleadas, de shows. A nota artística do Flamengo, campeão brasileiro de 2025, é muito alta. Por exemplo, eu dei nota 9 na final do Mundial de 2000 para o Fábio Luciano, que ajudou a parar o Romário, por exemplo. Obrigado. O Flamengo está quase nota 9 nesse campeonato inteiro. Ali contra o Vasco, não venceu, mas criou muitas chances. E eu sou um cara que, diferentemente de outros profissionais, eu não brigo com a tabela. Eu tenho uma relação muito íntima, muito Você não briga com a tabela. Tá na cara, tá na cara. Então eu tô olhando a tabela do Campeonato Brasileiro. O que é o Flamengo? Ele é líder isolado. Até então, havia sempre liderança dividida com a mesma pontuação. O Flamengo é líder isolado e invicto. Só tem 2 times imbatíveis no campeonato. Aqueles times que ninguém vence. Não ganha de jeito nenhum. Joga e não perde. Ninguém ganha deles. São os 2 incaíveis, né? Os 2 gigantões incaíveis, Flamengo e São Paulo. Não tem jeito. Não tem o Flamengo tem vitória. O São Paulo também tem. Ganhou do Santos. O que mais? Não, mas tudo bem. O assunto não é São Paulo. Ok. São Paulo é um dos imbatíveis. Você leva pro lado que você Tem quer. 2 imbatíveis e 2 incaíveis no Campeonato Brasileiro na história, que é o Flamengo e que é o São Paulo. Mas o que acontece? Quem tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro? Flamengo. Eu vejo aqui o Flamengo 15 gols. 15 gols. Eu vejo aqui, é muito em bom. Parece 6 que tá fazendo uma jogos. previsão. 2,5 mais ou menos. 2 gols e meio por partida. O segundo melhor ataque, pasmem, é o Mirassol. Com 11 gols. Quer dizer, o Flamengo fez 4 gols a mais que o segundo colocado, que é o Mirassol, que faz uma campanha surpreendente. Quem tem a melhor defesa do campeonato? É o Palmeiras? Do plano do Abel? Não. É o Flamengo do Filipismo. Apenas 2 gols tomados. Em 6 rodadas, o saldo de gols do Flamengo é 13. O Flamengo tá 5 jogos sem Você fazer 13 gols. Já deu goleada no Juventude, aí você fala, mas o Juventude, não sei o quê. Pega o campeão paulista. Ontem foi o jogo do campeão carioca contra o campeão paulista. E o que aconteceu? Lept. O placar foi maravilhoso para o Corinthians. Porque era para ter sido 7 ou 8. O Corinthians apanhou do Palmeiras aqui 2-0 só, né? Foi mentiroso, era para ter sido 4. Ontem, o Corinthians apanhou de 4. Mentiroso. Era pra ter sido 7 e 8. Entendeu? Aí é loucura. Pô, outra coisa. Gaveta, aí é Seleção do Campeonato Brasileiro. Eu trabalho com números, com estatísticas, com a verdade. Estou vendo aqui na Seleção Bola de Prata. 4 jogadores do Flamengo estão na Seleção Bola de Prata. O Wesley, que virou jogador de seleção. Léo Pereira, que também nível de seleção. A Arrascaeta, o melhor jogador do campeonato. E eu tenho falado aqui. Já nós vamos falar do Arrasca. Nesse campeonato, o Arrasca tem feito gols de Romário, Ronaldo de biquinho, gols de Zico lá no Sul, jogada quase de Pelé, né? Do chute do meio campo. Calma, na mesma frase, Zico e Pelé. O Arrascaeta é disparado o melhor jogador desse campeonato. Talvez o Arrascaeta esteja vivendo, tecnicamente, o momento de maior brilhantismo dele. Ele já entregou muita coisa pro Flamengo, entendeu? Então... Você acha que ele voltou a ser o Arrasca de 2019? Não, até melhor. Não, porque o Arrasca é um caso raro. Do time de 19 do Jesus, quase todo mundo, logo depois, começou a cair de produção. Gabigol não conseguiu manter o mesmo nível, foi caindo, tanto que acabou os últimos 2 anos mal no Flamengo, saiu. Né? Bruno Henrique manteve um bom nível, mas teve problemas de lesão. Quase todo mundo ali ou saiu ou acabou tendo alguma pequena queda. O Arrascaeta é o contrário. O Arrascaeta jogou muito em 2019 e de lá pra cá ele cresceu, ele evoluiu. Né? E quem que é o técnico, eu estou vendo aqui na Seleção Bola de Prata, a seleção ideal do Campeonato Brasileiro é o Felipe Luiz. Então, nesse mundo em que tem o badalado Abel Ferreira com seus planos, né? que tem o badalado no momento Roger, né? Que todo mundo apostava que ia fazer um Campeonato Brasileiro espetacular, por enquanto não está acontecendo, o Inter está com problemas, né? Ela faz um... Às vezes eu viajo sem sair do lugar. Ela tem um react. Viajar no tempo é isso, Nath. Eu tenho um sério problema aqui. O rosto, ele demonstra muito. Quer ver? Ó, às vezes eu não falo, mas a cara... Vocês vão ver em casa como é que é. O Arrasca desse ano, ele já fez gol dele. Já fez gol de Romário, de Ronaldo, de Zico, tentou gol de Pelé, entendeu? Ele tá fazendo chover. Ele está sobrando na turma. Um campeonato que tem alguns bons jogadores, o Mano Menezes falou que tem muito jogador médio, e é verdade, no futebol brasileiro. Diz que os fora de série quase todos estão fora. Dos que estão aqui, no nosso mundinho, no nosso universo, o Arrascaeta está
acima de tudo neste momento. Mas nesse início de coletivo contribui ele demais. Ele está reluzente. O coletivo contribui para a gente olhar para a Arrascaeta. E mesmo em jogos forma. que o Flamengo não foi tão bom, ele resolveu. Eu também acho. Mas é porque a bola ali, assim, você tem no entorno, né, meu? Os jogadores de muita qualidade. O então, Pedro para jogar com você. Facilita, né? A bola chega para ele, né, no momento certo. Né? Tem um treinamento, a bola chega mais redonda. O professor que o orienta Pedro bem o agora, time. A gente percebeu no jogo de ontem as combinações dele e do Pedro. Então, assim, a parede na hora certa, ou abrir o espaço na hora certa. O Bubu falou que o Pedro associa demais ali. Tem um momento na vida em que a pessoa alcança o apogeu. Isso. Você sabe? Qual o seu, Bubu? Qual que é o seu apogeu? Bubu, quanto você alcançou? Meu apogeu já está há muito tempo, né? Já estou no apogeu há muito dura. tempo. São 30 anos na grande Regularidade. imprensa, no apogeu. E não vejo perspectiva para acabar o apogeu. O ápice! Olha aí, que E eu estou humildade. sentindo que o Arrasca, porque a gente no Rio fala Arrasca. Eu falei, o técnico do Botafogo, o Paiva, é o Vampirão. Vampirão. Lá no Rio a gente fala Arrasca. Aliás, no Rio de Janeiro, mais uma vez comprovado, antes mesmo do 4-0, um mar tomado de camisas rubro-negras. No Rio de Janeiro, o Flamengo é metade mais um, como o Boca, Mitama Suno na Argentina. Rio de Janeiro, cara, é impressionante. As suas tomadas, olha, aquela chuva de flamenguistas. Minha afilhada Carol, tá, tio, me deu um beijo, tô indo, vou ver o Mengão, tal, não sei o que, saiu toda de Flamengo. Você não foi? Ele foi pro Rio, ele volta mais... Eu explicado, tomar né? várias Rio de Janeiro, ele coisas. volta mais animado. Vai tomar milkshake. Vários jogos. Vocês falaram do Arrasca, o que o time ajuda o Arrascaeta. Agora, é impressionante. Eu falei, era tempo de celebrar a volta de Pedro. As pessoas falavam da ausência de Pedro. Eu gosto de celebrar a volta do Claro. Pedro. Exatamente. O Você é a Pedro favor é da imprescindível. E eu falava isso pra vocês. Pedro Ivo Almeida ou Pedro do Flamengo? Os dois. O Pedro? O nosso Pedro é nota 9,5. Mas o Pedro desse Pedro Vai aí, 10. esse tá 10. Eu te avisei, o Pedro vai voltar e vai voltar diferente. Mas a defesa do Corinthians também facilitou um pouquinho, Ah, né? mas ele quase fez um Que golaço marca via na Bluetooth, sempre ali 15 jogando, hein? quilômetros de Tá distância. sempre ali. Mas ele é craque. 5 jogos, Bom 4 jogador. gols. A impressão que eu tenho, Pedro, que o seu xará ficou parado só 5 dias. Acho que ele falava, não, descansa, porque isso, a impressionante é a chama volta. É. E como Tempo de- o jogo do Flamengo melhora com ele, né? Atividade e a maneira como ele voltou também, né? Porque às vezes você sente um pouco Porque o ritmo, o Pedro, movimentação. a gente às vezes fala assim, não, porque tá faltando um centroavante. É. Aí vem naquele imaginário que tá faltando um cara para ficar dentro da área esperando a bola ser cruzada. O Pedro faz essa figura dentro da área, o Pedro sai para jogar, o Pedro é um cara de futsal, né? O Pedro é oriundo do futsal. O Pedro é um cara de drible curto, de toque, de velocidade. Então, obviamente, é difícil marcar um cara desse. Quando ele sai para jogar, ele leva um marcador com ele. Quando ele Ele sai para marcou um associar gol de com placa. outro jogador, como gosta de dizer o Bubu, quando ele sai para associar, você não pega ele porque você vai fazer a cobertura. Quando você pega a noção de posicionamento, ele já está nas suas costas sozinho para finalizar dentro da área. E aí tem muita qualidade com a bola Bela no Cruz, pé cara. e faz Maneira como diferença, ele Edu, expressiona. porque você não repõe esse tipo de jogador tão fácil. Você não tem um cara desse quilate do Pedro aqui no futebol brasileiro para te entregar tudo que ele te entrega em tão alto nível. Então, por isso o Flamengo sentiu muito. Agora, a grande notícia, Edu, é que não tem... Olha o lance aí, ó. Não tem período de adaptação, sentiu, lesionou, precisa recuperar, não tá em... é o que você falou, a sensação que tem é que ele ficou uma semaninha fora ali só para fazer um recondicionamento e jogando muita bola. Essa finalização, a câmera por trás mostra, dá um tapa de 3 dedos, se a bola entra ali... E a cobrança de pênalti como manda o manual, né, Edu? Você sabe que eu não perco pênalti. Você nunca perdeu um Em pênalti. cima e firme. Mas ele tudo é bateu... Fábio Santos. Não, mas essa daí tem chance de perder também, mais fácil do que a... Pegar muito embaixo. bom Aí é pênalti. quando o cara não tem categoria. Eu que Categoria é Eu bati, seco. na minha carreira, devo ter batido uns 42 pênaltis. É sempre no pé da trave, na bochecha da rede. Mas esse pênalti hoje está mais difícil. É porque o goleiro é Se envergadura. ele bate dessa forma no Hugo, o Hugo O pegaria. goleiro tem mais É, por causa da envergadura. envergadura. mais É, reação. Cadê a envergadura? Por isso que eu dou sempre uma bomba no ângulo. Os goleiros Futebol estão, não tem enfim. mistério. Imagina Dá uma um cara- bomba no ângulo, mais o goleiro não explosão. pega. Você sempre faz o quê? Eu falo pras pessoas, cara, jogar futebol é simples. Dá uma bomba, um chutaço no ângulo, o goleiro não pega. Capita, o Pedro simples. o Pedro é disparado o melhor centroavante do Brasil, Capita? Ah, ele é muito bom, Edu. Ele é muito bom, assim. Eu acho que ainda tem ainda tem uma evolução ali, por conta desse tempo que ele ficou parado ali. Então, acho que a gente pode ver um Pedro até melhor do que ele está, né, nesses últimos jogos. Porque foi muito tempo, né, de inatividade, assim. Mas as funções que ele faz como 9 chamam a atenção. É um cara que, de uma bola, né, então, assim, os marcadores sabem se deixar ele em uma bola sozinho, ele tem grande chance de ele colocar, né, de fazer o gol.
Ele é um jogador que, né, que a gente viu em vários momentos do jogo de ontem, ele fazer esse pivôzão, essa parede, segurar o zagueiro, esperar um cara vindo de trás para contribuir com o passe. Enfim, ele abre espaço também, né, a movimentação, né, para arrastar o zagueiro para o lado, por exemplo, para a infiltração de um meio-campista. Então é isso. Assim. No Flamengo ele funciona muito bem por conta dessa questão coletiva que a gente já falou, que ela é muito bem entendida pelos jogadores. Porque não adianta o cara fazer isso tudo e o cara não passar certo, né? A bola não chegar redonda, né? E talvez a pergunta seja nem melhor, pode fazer a né? movimentação certa, mas se a bola chega quadrado, a bola não chega, não adianta de nada. Não, Capita, mas talvez a pergunta até não seja o melhor, mas talvez o mais completo. Porque ele domina ali nessa questão de centroavante os fundamentos. O Capita já falou, ele arrasta a zaga para a infiltração do companheiro, ele faz pivô muito bem, ele cabeceia bem, ele não é um exímio cabeceador, mas ele cabeceia bem. Ele tem finalização boa, cobra bem, pênalti. Então, assim, ele talvez seja um dos mais completos hoje atuando no futebol brasileiro. É isso aí, nação. Que atuação maravilhosa do Mengão, hein? Pedro Arrascaeta simplesmente destruíram os corintianos. Isso mesmo. A análise da ESPN Brasil só confirmou que o Flamengo é gigante. Se você curtiu essa resenha, já deixa seu like maroto, se inscreve no canal e compartilha com a galera rubro-negra nosso vídeo. E claro, lembrando aí de ativar o sininho das notificações para não perder nada. E claro, lembrando também, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil. Trabalho sensacional deles, né? Por isso, até o próximo vídeo, nação.